Olá, olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Tudo bem por aí? Olha, nós aqui da região de Curitiba, região metropolitana, ganhamos um sol maravilhoso. Essa semana, desde segunda-feira para cá, tem feito dias lindos, maravilhosos, que nós aqui estávamos com muitas saudades. E louvamos a Deus por isso. E eu também, mais uma vez, desejo para você a bênção de Deus, de que forma seja. De todas as formas, nós carecemos muito das bênçãos de Deus na nossa vida. Então que Deus continue te abençoando, continue ao teu lado, caminhando com você, te livrando, protegendo de tantos males, tantas coisas ruins que nós nos deparamos nessa vida, não é? Muito bem. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, assista o nosso vídeo e até o final. Ativa o sininho para você continuar recebendo as notificações. Dá o seu like aí para nos ajudar, para que o YouTube entenda que o conteúdo desse canal, os ensinos que estamos passando aqui é de relevância para cada um de nós. E se você está chegando agora, se alguém compartilhou com você este vídeo, seja bem-vindo, receba o abraço de Jesus e também o meu abraço. Tá bom? Nós estamos estudando já agora, desde o último vídeo, a origem do mal. E eu dei uma pausa no último vídeo que nós assistimos e eu falei que nós, nesse vídeo agora, iríamos estudar a respeito de querubim, de anjos, esses seres celestiais e qual a classificação de anjos que Lúcifer se encaixa. E agora, então, eu quero te convidar para nós abrirmos a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14. E aí, neste livro, nesse capítulo e versículo, eu leio o seguinte, olha: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Observa que no início desse verso 14, ele está falando assim, tu eras querubim. Olha, o que é um querubim? Querubim da guarda ungido. É o que está escrito aí neste versículo que nós acabamos de ler. Neste texto, então, quando aparece a palavra querubim, eu lhe faço uma pergunta. Por que aí não aparece a palavra anjo? Olha, por que não aparece a palavra anjo? Sabe por quê? Porque no céu também existe hierarquia, existe classificação, vamos chamar de anjos. Lá no céu existem serafins, existem querubins e existem anjos. Só que nós sempre nos referimos a todos eles como anjos. Mas vamos pegar os textos bíblicos agora e vamos ver o que é que a Bíblia fala para nós a esse respeito. Ok? Então esse texto que nós acabamos de ler aí do profeta Ezequiel, ele fala que a posição original de Lúcifer era querubim cobridor. E ele vivia à luz da presença divina. Ele era o mais elevado de todos os seres que Deus havia criado. Olha, estava acima de todos os seres celestiais que Deus havia criado. E ainda ele foi o primeiro em revelar a todo o universo os desígnios de Deus para com toda a humanidade. Olha só, muito bem. Mas como é essa classificação dos anjos do céu? Como é que isso acontece? Então agora eu quero te convidar para nós irmos para o livro do profeta Isaías. E no livro do profeta Isaías nós lemos o seguinte, olha aqui, agora estou lendo no capítulo 6 do profeta Isaías e você vai descobrir algo muito maravilhoso aí agora. Olha só, no versículo 1 do capítulo 6 diz o seguinte, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Aqui o profeta Isaías está tendo uma visão do trono maravilhoso de Deus. E ele vai descrever algumas coisas que ele viu agora ali no trono de Deus. E no versículo 2 está escrito o seguinte, olha, serafins estavam por cima dele. Os serafins por cima de Deus
Cada serafim, né? Cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então imagina um coro de serafins de um lado, do outro lado outro coro de serafins, e um vai perguntando para o outro grupo, dizendo, né, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e o outro coro responde. Então esses anjos aí, vamos dizer, eles são chamados de serafins e eles têm 6 asas. Por quê? E esses serafins, possuindo 6 asas, eles são seres celestiais destinados apenas para a adoração. Eles servem a Deus, adoram a Deus continuamente. Essa é a função dos serafins. E agora eu quero te convidar para nós voltarmos lá no livro do profeta Ezequiel. E no livro do profeta Ezequiel agora, no capítulo 10, no verso 20 e 21, aparece o outro ser agora, olha. São estes os seres viventes que vivem debaixo do Deus de Israel. Observe que quando nós lemos lá no profeta Isaías, no capítulo 6, falando dos serafins, os serafins estavam acima de Deus. E agora aparecem outros seres, que são os querubins, e eles estão debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E fiquei sabendo que eram querubins. Olha! Cada um tinha tinham 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar, e tinham o mesmo aspecto e eram os mesmos seres, e cada um andava na sua frente. Então aqui, ele aparece aqui, esses serafins, como tendo então 4 asas. Olha, serafins estão acima, tem 6 asas. Querubins estão abaixo do trono de Deus, abaixo de Deus, e tem 4 asas. E quando nós estudamos agora há pouco o livro de Ezequiel, no capítulo 28, no verso 14, lá nós lemos que Lúcifer era um querubim. Então ele tem 4 asas, ele tinha 4 asas, ele tem 4 asas, não é? É dessa classificação que fazia parte Lúcifer. E depois agora eu quero que você vá lá para o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento agora. Vamos lá no livro de Hebreus, folheie a sua Bíblia aí e nós já podemos encontrar então aqui o livro de Hebreus. E aqui neste livro, no capítulo 1, tem algo especial ainda para nós. Veja o verso 14. Hebreus capítulo 1, verso 14. Aqui ele está falando de anjos. E o verso diz o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Se você voltar os olhos, aí mesmo no capítulo 1 de Hebreus, em cima do verso 5, pelo menos a minha Bíblia aqui, na minha tradução, tem um título, e o título é Cristo é o Filho e os anjos são ministros. E daí no versículo então 14, ele vai falar que eles são espíritos ministradores. Eles quem? Os anjos, que trabalham a favor da nossa salvação. Então eu só quero enfatizar bem para nós entendermos hoje. Serafins foram criados para adoração, possuem 6 asas e eles estão acima aqui do trono de Deus. Quando nós lemos sobre querubins, em Ezequiel capítulo 10, verso 20 e 21, os querubins estão abaixo do trono de Deus. E agora nós lemos aqui em Hebreus a respeito dos anjos que trabalham a favor da nossa salvação. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Se você sair aí para fora, se você estiver nesse momento dentro de algum ambiente, quando você sai lá para fora, você olha para cima, olha para o céu aí, para esse espaço maravilhoso que tem aí em cima de nós. Se os nossos olhos da fé pudessem ser abertos, você ia ver milhares e milhares, milhões e milhões
de anjos de duas asas, subindo e descendo. Por quê? Porque eles estão trabalhando continuamente a favor da nossa salvação. Você sabia que você tem um anjo da guarda? Você tem um anjo da guarda especial que Deus designou para você lá algum tempo atrás, quando você nasceu. É como se quando você nasceu, Deus designou esse anjo e falou assim: olha, você não vai sair nunca de perto do meu filho, da minha filha, desse meu filho, dessa minha filha. Você vai cuidar, vai proteger, vai zelar, vai livrar ele de todos os perigos, enfim, ele está sob os seus cuidados durante toda a vida dele. E esse é o nosso anjo da guarda, que nunca se afasta de nós. Então, os anjos, eles trabalham a favor da nossa salvação, ok? Esse foi só como que eu vou dizer para você? Eu abri um parênteses aqui no nosso tema da origem do mal, para falar um pouquinho dessa classificação de anjos, para nós entendermos a qual classificação Lúcifer pertencia. Lembra? Anjo de luz. E ele era um querubim. Ok? Então, vamos continuar estudando no próximo vídeo e vamos continuar aprendendo, crescendo no conhecimento aí e melhorando, fortalecendo a nossa vida espiritual para a honra e a glória de Deus. Deixo com você o meu abraço, deixo com você a minha bênção e que Deus o acompanhe por onde você for. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.